Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e na aula de hoje nós vamos fazer exercícios sobre logaritmo. Para fazer exercício sobre logaritmo, é muito importante que você esteja com a definição e com as propriedades operatórias bem fixadas na sua cabeça. Se você não está, volta lá nos nossos vídeos, assista e se prepare para que a gente possa prosseguir com os exercícios. Vamos fazer a leitura desse exercício junto. Segundo a lei de resfriamento de Newton, a temperatura T de um corpo colocado num ambiente cuja temperatura é T com índice zero, obedece à seguinte relação. Então, a relação está aqui. Temperatura do corpo igual temperatura do ambiente mais K vezes E elevado a menos C vezes T. Vamos tentar ver agora o que representa o K, o C, o T. Nesta relação, T é medida na escala Celsius. Então, estou medindo a temperatura na escala Celsius. T minúsculo é o tempo medido em horas. Então, aqui eu tenho o tempo medido em horas. A partir do instante em que o corpo foi colocado no ambiente e K e C são constantes a serem determinadas. Então, o K e o C são números que a gente vai determinar a partir dos dados do problema. Considere uma xícara contendo café inicialmente a 100 graus Celsius. Colocada numa sala de temperatura 20 graus Celsius. 20 minutos depois, a temperatura do café, então, olha, 20 minutos. A temperatura do café passa a ser 40 graus Celsius. Bom, vamos lá. Vamos ver, então, o que a gente quer fazer com esse exercício. Me acompanha. Bom, na verdade, então, nós temos dois itens para resolver. O item A é o seguinte. Eu quero calcular a temperatura do café 50 minutos após a xícara ter sido colocada na sala. Então, eu já sei a temperatura do café quando a xícara foi colocada na sala, se a temperatura da sala, e quero descobrir qual vai ser a temperatura do café após 50 minutos. No item B, considerando ln de 2 igual a 0,7 e ln de 3 igual a 1,1, estabeleça o tempo aproximado em que, depois de a xícara ter sido colocada na sala, a temperatura do café se reduziu à metade. Bom, se quando a xícara foi colocada, a temperatura do café era 100 graus Celsius, ele quer saber em quanto tempo a temperatura se reduzirá a 50 graus Celsius. Vamos começar fazendo o item A e daqui a pouco a gente discute um pouquinho o item B, fala um pouquinho sobre o ln. Vamos lá. O item A é o seguinte. Eu tenho aqui a relação T de T é igual a T0 mais 1K vezes E elevado a menos CT. O que nós sabemos? Que quando T minúsculo é zero, ou seja, a temperatura inicial, vou colocar aqui no lugar de T0 a temperatura da sala, isso tem que dar 100. Por quê? Porque foi lido que a temperatura inicial é 100, ou seja, quando o tempo é zero, a temperatura do café é 100, e com isso a gente conclui que menos C vezes zero é zero. É um número real, a gente já sabe, a gente já conhece esse número. Então, E elevado a zero é 1. A gente já sabe que o número real, diferente de zero elevado a zero, é 1. Com isso, eu consigo achar o K. Ó, o meu K é 100 menos 20, que é 80. Eu achei essa constante K aqui. Então, vamos reescrever a relação assim. T igual a 20 mais 80 vezes E elevado a menos CT.
O que a gente quer? A gente quer descobrir qual é a temperatura quando o tempo for 50 minutos. Mas o tempo T é medido em horas. Como é que a gente vai escrever 50 minutos em horas? É simples. 1 hora são 60 minutos. Então, cada 10 minutos é 1/6 de hora. Como eu tenho 50 minutos, eu vou ter 5/6 de hora. Então, o que a gente quer descobrir é isso. Ó. Qual é a temperatura quando o tempo for 5/6? Tudo bem. Mas como é que eu vou fazer essa temperatura se eu ainda não conheço esse C? Eu preciso, de alguma forma, relacionar esse C para conseguir fazer essa conta. Tem uma informação que a gente não usou. A informação que foi dita é que 20 minutos após o café ter sido colocado na sala, a temperatura dele era de 40 graus. Então, vamos usar essa informação. 20 minutos é 1/3 de hora. Então, T de 1/3 é 20 mais 80 vezes E elevado a menos C sobre 3. Botei no lugar do T 1/3. Eu sei que isso tem que dar 40. Com isso, a gente consegue descobrir que E elevado a menos C sobre 3 vai ser igual a 20 sobre 80, que é 1/4. O que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar dar uma arrumada para aparecer aqui o E elevado a menos C sobre 3. Porque se eu conseguir fazer aparecer E elevado a menos C sobre 3, eu substituo por 1/4 e faço a conta. Mas isso é simples. Ó, T de 5/6 é igual a 20 mais 80 E elevado a menos C sobre 3 elevado a 5/2. Observa, a gente sabe que a potência da potência vira produto. Então, menos C sobre 3 vezes 5/2 dá menos 5C sobre 6, que é o que a gente está aqui. Por que eu escrevi assim? Porque eu sei quanto vale E elevado a menos C sobre 3, que é 1/4. Então, ó, 20 mais 80 vezes 1/4 elevado a 5/2. O que a gente precisa agora? Só dar mais uma arrumadinha na conta e finalizar. O que é 1/4 elevado a 5/2? 1/4 elevado a 5/2 é a raiz quadrada de 1/4 elevado à quinta. Raiz quadrada de 1/4 é 1/2. 1/2 elevado à quinta é 1 sobre 32. Então, a conta que a gente quer fazer é essa aqui, ó. 20 mais 80 vezes 1 sobre 32. 80 dividido por 32 é a mesma coisa que 10 dividido por 4. 10 dividido por 4 é 2,5. A temperatura do café, 50 minutos após ter sido colocado na sala, é de 22 graus e meio. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a letra B. Me acompanha que nós vamos fazer a letra B lá no outro quadro. Bom, para fazer o item B, eu vou reescrever a expressão. T de T, 20 mais 80 vezes E elevado a menos C vezes T. O que a gente já sabe? A gente já sabe o seguinte, que
E elevado a menos C sobre 3 é 1/4. De onde que a gente tirou isso? Do item A. Na resolução do item A, a gente chegou a isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou elevar os dois lados ao cubo. Elevando ao cubo dos dois lados, eu tenho E elevado a menos C a 1 sobre 64, que é 2 elevado a menos 6. Pronto. Agora a gente finaliza assim. O que a gente quer descobrir? Qual é o tempo T quando a temperatura do café for 50 graus. 50, 20 mais 80. No lugar de E elevado a menos C, vamos escrever 2 elevado a menos 6 elevado a T. Pronto. Agora, o que a gente faz? Arruma 30. Vamos escrever logo 30 sobre 80 é igual a 2 elevado a menos 6 vezes T. Estou usando a propriedade do logaritmo. Na verdade, propriedade de potenciação. Aqui eu sei que é 3/8. E como o exercício me deu o logaritmo de 2 na base E e o logaritmo de 3 também na base E, eu vou escrever isso. ln de 3/8 é igual a ln de 2 elevado a menos 6 elevado a t. Agora o que eu vou fazer? Vou usar as propriedades de logaritmo que eu conheço. ln de 3/8, então divisão vira subtração. Então vai ficar ln de 3 menos ln de 8. É igual. Esse expoente aqui vem para frente multiplicando, então t, na verdade a gente já pode escrever assim, ó. Menos 6t vezes o ln de 2. O que a gente está procurando é o t, e o t vai ficar assim. ln de 3 menos ln de 8 menos 6 vezes ln de 2. A gente finaliza. ln de 3 menos 8 é 2 ao cubo. Então, vamos fazer a conta. ln de 3, a gente vai usar 1,1. Foi o valor dado. Aqui eu tenho 3 vezes ln de 2. E aqui eu tenho menos 6 vezes ln de 2. 1,1 menos 3 vezes o ln de 2, que foi dado. O ln de 2, 0,7, menos 6 vezes 0,7. O que a gente tem que fazer agora é só a conta. Então, 1,1 menos 2,1 menos 4,2. 1,1 menos 2,1 dá menos 1. Dividido por menos 4,2, que é a mesma coisa que 1 sobre 4,2, que ainda pode ser escrito como 10 sobre 42. Como ele pede um valor aproximado, sei que se fosse 10 sobre 40, era um quarto de hora, que é 15 minutos. Então, um valor bem próximo de 15 minutos é 10 dividido por 42. Então, o tempo aproximado para que a temperatura do café se reduza à metade é de um quarto de hora, que é aproximadamente 15 minutos. Um abraço, até a nossa próxima aula.